Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Lendário. Eu sou Midian Vital, graduanda do curso de Letras do Instituto Federal do Ceará, Campus Tauá, e proponente do projeto Mundo Lendário, o qual este foi aprovado no edital da Lei Paulo Gustavo. E o objetivo desse projeto é propagar a cultura brasileira através das contações de lendas. E a lenda que veremos hoje, ela é popularmente conhecida em regiões de populações ribeirinhas, especificamente na confluência do rio Itararé com o rio Paranapanema, que é limite entre os estados de São Paulo e Paraná. É a lenda de Itararé. Vamos à lenda? Em tempos antigos, a nação indígena que vivia às margens do rio Paranapanema resolveu abandonar aquela região para fugir das atrocidades praticadas pelos brancos invasores. Em uma noite, já em viagem, quando despertaram, estavam completamente cercados. E só à força de tacape conseguiram abrir caminho por entre os adversários. Mas na fuga, uma jovem foi capturada. Jaíra, uma das mulheres mais formosas da aldeia, caiu sob o poder do chefe do bando contrário. Então, as nações indígenas se reuniram e se prepararam para a guerra. Efetuaram a festa do preparo do curaré, uma espécie de veneno retirada de um cipó. E acontecia da seguinte forma: era a mulher mais velha da aldeia que tinha a honra de fazer esse preparo. Ela se vestia de penas vermelhas, escutava o canto dos pajés e partia para o mato, de onde voltava carregada de ervas, e iniciava o preparo. Quando o curaré ficava pronto, que os vapores subiam da panela, ela os aspirava e caía morta. Assim se fez. Depois de esfriado o curaré, começou a dança em torno da panela, ervando todos os guerreiros e as suas flechas. Mas antes de saírem para a batalha, chegou um velho de longe que passou a aconselhar os pajés secretamente. Tal plano foi aceito pelos pajés. No dia seguinte, partiu o guerreiro, levando os filtros de amor, mas os índios em vão esperaram um retorno como combinado, pelo canto da saracura 3 vezes em noite de lua nova. É que o chefe se apaixonara pela linda bugra e Jaíra também se apaixonara pelo moço, de modo que o guerreiro enviado regressou sem nada haver conseguido. O tenente Antônio de Sá, assim se chamava o chefe, era casado e residia em Santos, e quando sua esposa soube do amor que o ligava a Jaíra, fez que seu pai a conduzisse ao acampamento dos brancos, onde ela chegou uma tarde com muitos pajens e comitiva luzida. Houve disputa entre os esposos e no dia seguinte, Jaíra, muito desgostosa, resolveu partir, dizendo ao tenente que ia esperá-lo à beira do rio Itararé a fim de fugirem à noite pela floresta. E rematou: quando a lua for descendo pelos morros azuis, eu cantarei 3 vezes como a araponga branca. E se você não comparecer ao local de espera, ligarei os pés com um cipó e me atirarei ao rio. E pôs-se a caminho, deixando em lágrimas o moço. À noite, ouviu-se 3 vezes o canto da araponga branca, mas o chefe dos brancos não foi procurar Jaíra. Medonha e súbita tempestade revolucionou então aquela região, caindo raios numerosos que vitimaram muitos bois, reduzindo bastante os animais do tenente Antônio de Sá. Ao amanhecer, o chefe foi a cavalo, acompanhado por um pajem, pedra indicada por Jaíra, mas só achou ali a roupa da infeliz criatura, com uma coroa de flores de maracujá do mato por cima. O tenente soltou um grito de desespero e ficou tão alucinado que se lançou à corrente e não veio mais à terra. A senhora branca soube do ocorrido, dirigiu-se a cavalo ao rio, onde só viu a roupa de Jaíra e o lugar em que sucumbira o esposo. E em pranto, a vociferar, amaldiçoou o rio, em que cuspiu 3 vezes. Então as águas
cavaram o solo e se esconderam no fundo da terra. Os peixes ficaram cegos, a mata afanou-se e morreu. Contam que quem descia de noite à gruta de Itararé veria Jaíra vestida de branco com a grinalda de flores de maracujá, tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela. Às vezes, a sua sombra vinha à beira da estrada, matava os viajantes, tirava-lhes o sangue e com ele ia ver se reanimava o seu morto querido. Dizem, em época mais recente, que a penitência já se acabou e um dia, quando menos se esperar, as águas do rio hão de abrir de novo as suas margens e hão de espelhar-se pela terra para refletir à noite o fulgor de todas as estrelas. E aí, pessoal, já conheciam essa lenda? Diante dessa narrativa, podemos perceber uma sequência de padrões que se estabelecem em histórias folclóricas, como amor trágico, sacrifício e punições sobrenaturais, que são símbolos presentes nas lendas. E a lenda de Itararé nos mostra como os indígenas sofreram com as invasões dos brancos e nos traz alguns ensinamentos sobre reflexões ao amor, à traição e também respeito às culturas e às tradições indígenas. Então, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com mais uma lenda. Tchau, tchau.